Pessoal, bom dia. Nossa 11ª aula, o nosso último assunto, que eu estou colocando aí como epistemologia. Epistemologia é um termo que significa um estudo do que é conhecer, do que é, mais especificamente, fazer ciência. Episteme tem a ver com conhecimento específico, enquanto que o termo gnose, que por vezes os autores também usam, gnosiologia, já tem um sentido mais amplo. Gnose, conhecimento. A Yasmin, Ana, daqui a pouquinho ela consegue entrar, ou né, pode assistir a aula no vídeo. A propósito, eu tentei abrir aqui o último arquivo, está ali na aba, nossa última aula. Aqui o Teams não abriu. Eu não sei se vocês tentaram. Bom, de qualquer jeito, lá no YouTube e no Stream, parece que funciona direitinho. Então é assim, se tiver algum problema, né, com esse nosso programa maravilhoso aqui, que está sempre mudando alguma coisa e dando um bugzinho aqui e ali, vocês têm essas outras opções, tá? E é isso. Quando a Yasmin puder, quando ela conseguir entrar, ótimo. Enquanto isso, a gente segue aqui, porque o nosso tempo também é um pouco curto. Então, o nosso assunto, ele começa onde terminou o texto anterior. Se você se lembra, a nossa autora tinha dito que a lógica, ela é uma estrutura para que você monte a argumentação, né? Essa estrutura, o argumento, o silogismo, né? Ou seja, um discurso que parte de premissas e chega a uma conclusão. Ele tem uma característica interessante, que é a seguinte: se as premissas são verdadeiras, o silogismo, a lógica, carrega a verdade dessas premissas para a conclusão. A conclusão é como que desdobra algo que já está ali nas premissas. Isso é a dedução, né? A questão, no final das contas, é a seguinte: como saber que as premissas são verdadeiras, né? Eu havia dado um exemplo, não sei se vocês se lembram, o Chalmers vai dar esse exemplo ligeiramente modificado. Vamos dar uma olhadinha rápida. Como ele faz. O Chalmers, ele é inglês, ele tem um humor um pouco parecido com Monty Python. Se vocês não conhecem, eu convido vocês a assistir algum filme desse pessoal. É um pouco trapalhões, mas é um trapalhões inglês. Ou seja, tem um humor ligeiramente macabro. Bom, vamos lá. Aqui é um exemplo de dedução. O fato da lógica ser uma estrutura, ser uma forma, significa que você pode ter um argumento lógico, válido, e, no entanto, o conteúdo não corresponder à verdade. E está aí esse exemplo que ele dá. Todos os gatos têm 5 patas. Premissa número 1. É verdade isso? A lógica não tem o que dizer. Ela é só a estrutura. Ela não diz respeito ao conteúdo. Bom, a premissa 2. Bugs Pussy não tentem traduzir isso. É meu gato. Logo, conclusão, Bugs Pussy tem 5 patas. Né? Quer dizer, a lógica pressupõe que as premissas sejam verdadeiras. Então ele pega ali um termo que conecta essas premissas. Aqui no caso, gato, né? A primeira premissa afirma que todo gato tem 5 patas. A segunda, que é um caso singular: eu tenho um gato, né? Ele se chama Bugs Pussy.
Que zoeira esse rapaz. Enfim, se é verdade que todo gato tem 5 patas e o Bugs Bunny, se é verdade que ele é um gato, então ele tem 5 patas. A questão, tanto é, de onde vem a verdade da premissa? Todo mundo sabe que gatos não têm 5 patas. Os gatos têm 4 patas. Quando eles não são deficientes, quando eles não são monstruosos, como talvez Bugs Bunny seja. E por que usamos os termos deficiente e monstruoso, não sei o que, justamente para dizer que, nesses casos, a regra não se aplica, não porque haja exceção, mas é porque ali você tem uma anormalidade. Né? Então, a nossa tentação vai ser dizer a verdade dessas premissas só pode vir da experiência, né? Da nossa experiência com a realidade, com as coisas. Nós constatamos, né, pela experiência, pela prática, que os gatos, né, normais, saudáveis, etc., têm 4 patas. Inclusive, a gente vai estudar ali a linha evolutiva, né, de toda uma cadeia zoológica, né, que está desenvolvendo desde a sopa primordial até chegar no gato, a gente descobre por que gatos têm 4 patas, assim como cachorro, assim como nós temos não exatamente 4 patas, até porque o que foi feito das nossas 4 patas é que agora temos pernas e braços, mas ainda assim, vejam, é um número par, nós temos 2 olhos, assim como gatos, cachorros, baleias, abelha não, porque a abelha tem muitos olhos, mas são agrupados, né, em aqueles 2 grandes conjuntos de muitos olhos. E a aranha tem muitos olhos, mas ela não enxerga muito bem. Aliás, isso é interessante aí, porque a aranha pegou aí um caminho diferente na hora, né, de desenvolver esse tanto de olhos. E há peixes que não têm olhos, porque lá embaixo, nos oceanos abissais, não há luz. E as árvores também não têm, porque afinal elas não se movem. Elas não são dotadas de ânimo, não são animadas, não são animais. Bom, tudo bem. Eis a nossa questão. De onde vem o conhecimento da experiência? Ah, tá legal. Mas a gente, né, tem que se lembrar do Heráclito, mais uma vez, dizendo a natureza ama se esconder. Né? E também de São Tomé, é ver para crer, é ver para saber? Não, necessariamente. Claro, é preciso, entre outras coisas, a apreensão do objeto pela visão, pelos demais sentidos, etc., mas isso não basta. Então, essa experiência, ela tem problemas. Né? Nós, frequentemente, somos levados à falsidade e não à verdade por meio da experiência. E, bom, por aí vocês percebem que o nosso assunto ele não é exatamente simplório. Bom, o Alan Chalmers, ele começa o livro falando do indutivismo. Esse é um termo que ele, na verdade não foi ele que cunhou, mas ele usa para descrever a primeira forma como se compreendeu o que é fazer ciência desde que a ciência moderna surge. Ciência moderna, estou falando do Galileu, estou falando lá do Chico Toucinho, ou Francis Bacon, talvez o primeiro filósofo da ciência. O Francis Bacon, diziam que ele, nas horas vagas, era dramaturgo e teria escrito o que chegou a nós assinado como Shakespeare. Mas, na verdade, Francis Bacon era um diplomata. Vocês veem que era um cara, né, bastante universal. E ele era corrupto também. Afinal, onde há Estado, há corrupção. Sobre o que a gente fala depois.
Enfim, mas Francis Bacon é o cara que lança, ou é um dos caras, né, principais, que inaugura essa primeira concepção, essa primeira ideia do que é isso, ciência. Quando a gente, né, vai falar de ciência, o que chega, né, à cabeça da gente? A ciência, o que é isso? A gente pensa, bom, ciência, de algum modo, é uma sistematização, né, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente capta, né, por meio dos sentidos. Esse negócio de experiência sensível, os gregos chamavam de empiria, e é por isso que nós dizemos que a ciência é, ou pelo menos em grande parte, é empírica. Ela não pode abrir mão dessas informações, ainda que seja necessário, né, fazer uma bela avaliação dessas informações, se a gente não quiser ser passado para trás, tal como Caim, né? Olha aí para o céu, fica lá na grama, olhando, né? Tá, e o que ele conclui? Que o Sol gira em torno da Terra. Um passo à frente, o que ele conclui? Tudo gira ao redor dele. Não é assim? Não é isso que os nossos olhos nos informam? O mundo existe ao meu redor. No entanto, o Isaac Newton comprovou aquilo que o Copérnico teria assim, simplesmente levantado como uma forma mais fácil de calcular a posição dos astros no céu, e que ficou conhecido como o método não, a revolução copernicana, quer dizer, a ideia de que os planetas têm o Sol no centro e eles giram. O Copérnico, na verdade, não estava pensando realmente que fosse assim, até porque como afirmar isso? Você não olha o céu e diz, não, gente, nós é que giramos em torno do Sol, isso é invisível. E o Newton viu o invisível, certamente, não com os olhos. Né? Como que ele fez? Bom, ele chegou lá numa afirmação que se tornou lei. Não é uma opinião. É de um caráter objetivo, universal. E a tal da ideia de que os corpos se atraem, né, de acordo numa relação direta, né, da massa e acho que indireta em relação à distância ao quadrado. É tipo isso que você estuda em física. Eu sou metafísico, eu não sei merda nenhuma dessas coisas, enfim. Mas é isso, não é? E a massa do Sol necessariamente implica que a Terra gira em torno do Sol. Não tem relativismo aqui, não. Se a Terra gira em torno do Sol, então o Sol gira em torno da Terra, depende do referencial. Olha, o referencial não está aí ao nosso bel prazer, né? O Newton coloca o Sol lá com toda a evidência. A massa do astro, da estrela, implica que a Terra e tudo mais, os demais astros do sistema solar, é que giram em torno do Sol. E o Einstein vai ainda mais longe. Vai dizer o critério que você não vai relativizar, porque de fato não relativiza, é a luz. Né? Teoria da relatividade. Relatividade em relação a quê? A luz. A luz não é relativa. Beleza, pessoal. Então, vamos voltar. Essa de que a ciência é baseada numa sistematização metódica daquilo que nos chega pelos sentidos, então lá no Renascimento, a partir do Galileu, do Kepler, do Copérnico, daquela turma revolucionária. Mesmo quando eles estavam errados. E olha, cada erro deles vale mais do que a maior parte dos nossos acertos, porque nós estamos onde estamos porque subimos nos ombros desses gigantes. É assim que nós conseguimos
enxergar o que eles não enxergavam, mas é graças a Deus. Beleza. Então, esse pessoal é quem vai levar o Francis Bacon, nosso filósofo. Francis Bacon não era filho, ele era um filósofo da ciência. Estava lá pensando, o que é ciência? Na época se confundia filosofia e ciência, mas é nessa época que as coisas se separam. Né? O Newton, por exemplo, chamou o seu grande tratado de filosofia natural. Hoje nós chamamos de física. Physis, natureza. Muito bem. Agora a filosofia vai se preocupar de outra coisa. Como talvez vocês não vão se lembrar. Nossa primeira aula. O que filosofia faz? Observa a realidade, só que de um ponto de vista, de uma teleobjetiva. Ela vê a totalidade, enquanto a ciência se dirige àquilo que é específico. A ciência quer saber, por exemplo, qual é a lógica desse vírus que está aí matando a rodo, porque agora tem uma variante brasileira que talvez seja a mais letal do mundo. Nós conseguimos superar os chineses, parabéns para nós, tal. Enfim, é preciso que a gente compreenda a lógica específica desse vírus, porque ele não é igual aos outros, e possamos combater ele. Enquanto isso, a filosofia está perguntando não pelo vírus, mas o que é isso? Lógica. O que é isso? Ciência. E por aí vai. Beleza. Chalmers chama atenção aqui, né? Uma frase sintetiza essa noção que ele chama aí de indutivismo. O que é a ciência? É uma estrutura discursiva, teórica, construída sobre fatos. O que é o fato? O fato é aquilo que aconteceu, mas como é que você afirma, digamos assim, a veracidade, né? O seu testemunho? Qual que é a sua autoridade na hora de dizer que aquilo que é simplesmente o que você viu é mais do que o que você viu. Aquilo ali é o que qualquer um veria. Percebe? Ultrapassa o indivíduo e, portanto, não é simples engano, né? Eis uma outra questão, né, para a gente. Laura, muito obrigado. 16, fim da etapa. Eu vou perguntar aí para o pessoal lá da direção de ensino. A gente resolve. Bom, gente, então. Por exemplo, disco voador. Tem toda uma literatura, né, filmes, documentários, aquela coisa toda para dizer que disco voador existe, que já pousou, que tem um lá no Hangar 18 nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Tem outro aqui em Varginha, tem um ET Bilu, e por aí vai. Qual que é a evidência disso? Normalmente testemunhos, ou então uma filmagem aí que você não precisa ser diretor de Hollywood, você faz uma foto aí no Paint melhor do que a dos caras. Então, cadê a evidência? Ah, não, mas o brigadeiro da aeronáutica americana estava no jato e viu. Gente, e se ele, né, estiver sob efeito de, sei lá, qualquer coisa? Isso aí não evidencia. O que seria um fato? Olha, nesse caso, eu sinceramente gostaria que alguém virasse para mim e mostrasse, está vendo essa coisa, esse material? Isso é um pedaço de um disco voador que caiu. Quer analisar? Aí a gente colocaria lá debaixo do microscópio, daria uma olhadinha na estrutura, né, atômica e tal, e tudo para, né, tirar a possibilidade daquilo ser o quê? History channel, né? Ou seja, falsificação, fake news. Essas bobagens aí que o povo gosta, né? Adora. Ah, os ETs construíram as pirâmides, não sei o quê. Pô, eu prefiro o ET Bilu. Bom, vamos lá.
O outro ali estava falando que o mais importante na prática científica do Galileu era lidar com a experiência na medida em que ela seria a autoridade e não mais, né, aquilo que o Aristóteles, ou a Bíblia, ou qualquer outro livro, ou testemunho, autoridade, seja de quem for, né, afirmou. Então, Galileu estaria afirmando o seguinte: a autoridade é da natureza, é do fato. É ali que a gente tem que. E não foi o que o Tales disse? As coisas estão lá cheias de deuses, então é preciso tirar da coisa a sua verdade. Não é porque, sei lá, o pajé falou. O pajé falou que tem alguém lá que está exigindo aí um sacrifício. O problema é que já matamos as filhas dele e agora vai ter que ser a sua. O problema do mito é que o rito, a tecnologia, ela depende do humor do ser invisível e, portanto, né, você matou lá a galinha, o touro, o bode, não sei o que, a filha, o pajé, sei lá de quem é. E não funciona, porque o cara continua mal-humorado. É caro, é muito caro. Bom, vamos lá. Pensem só uma coisa. Como que os índios descobriram quanto tempo era preciso cozinhar a mandioca brava até descobrir o ponto em que ela deixava de ser venenosa, né, e que podia então virar alimento? Porque, né, até esses caras chegarem aí, morreu muita gente. Né? Ninguém virou lá e falou: não, olha, está escrito aqui que tem que cozinhar 6 dias seguidos. Foi na tentativa e no erro. É muita loucura pensar, né? Puxa, morreu tanta gente e lá vamos nós fazer uma outra experiência para ver se agora dá certo. Quem aí quer? Comunidade. Coerção sobre o indivíduo. Não tem dessa de quem aí quer, não, ó, toma. Vamos ver. Morreu. Cozinha mais um tanto aí. E se não fosse o cozimento? E se fosse material da panela o problema? Né? Estaria tornando a mandioca brava venenosa. E se tivesse que fazer numa panela de outro tipo de, sei lá, de barro, tá? E se tivesse que rezar para o Deus do barro antes? Por que eu estou falando isso? Porque o conhecimento, a ciência, ela é uma aventura no breu. Se trata de conhecer o que não conhecemos. Como que faz? Tem mapa? Tem método? Como que alguém chegou lá no método? Não tem método. Exceto quando você já não precisa dele. Quer dizer, método é um mapa. Você vai percorrer tudo aquilo que já é conhecido. Quer dizer, alguém foi lá traçar esse mapa. Como que ele fez? Entrou num quarto escuro e saiu metendo a mão. E foi falando: olha, aqui tem uma pedra e o outro lá desenhando, né? Mapinha. Aqui tem um negócio que parece um estilete. Aqui no chão tem um negócio que parece dedos de uma mão, talvez os meus, né? Graças a Gillette. Ali a lâmina. Então, à medida em que o sujeito, né, começa a mapear, né, a fazer essa descrição, que até então era desconhecido, nós vamos aprimorando, né, esse mapa. É isso o método. O método não é um método em grego, significa, né, o caminho. Caminho do que? Do conhecimento. Qual que é o caminho do conhecimento? É aquele que a gente traça no momento em que caminha. Portanto, método é aquilo que só nos serve quando, na verdade, já não precisamos dele. Na verdade, ele serve para ensinar, né, os outros aquilo que alguém já sabe. E tudo bem. Por que eu estou dizendo isso também? Porque essa época moderna é a época não só dessa forma de conhecimento que nós chamamos de ciência, é também
a era da epistemologia foi quando a filosofia se tornou, acima de tudo, filosofia da ciência. E é por isso que Descartes, ou dos primeiros grandes nomes que inaugura a era moderna na filosofia, qual que é o texto basilar, aquele que todo mundo já leu ou ainda vai ler, Discurso do Método. Você pega lá o Discurso do Método, muito bonito, bem escrito, interessante, e você quase se convence, olha, só pode ser isso, né? É bem razoável. Só que o fato de que depois de Descartes teve mais um monte de gente escrevendo lá o que seria o tal método científico demonstra o que eu estou falando. Não existe método científico, exceto depois que você já conheceu, depois que você já fez a ciência. Então, olha, de cara, essa noção aí de que a ciência é uma sistematização metódica e tal, dos dados empíricos, blá, 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 mais ou menos, depende do objeto. Né? Como é que você faria, por exemplo, uma espécie de conhecimento apurado, sistemático, da matança de civis por meio de bombas atômicas? Você joga uma em Hiroshima e pronto, está comprovado? Não, né? Temos que fazer um teste, temos que ver se é verdade. Então joga mais uma em Nagasaki. E aí? Foram só 2 bombas atômicas. Acho que já deu, né? Para perceber que a bomba atômica de fato mata muita gente. Não vamos sair jogando bomba atômica, as pessoas opondo, né, fogo debaixo da mão. Será que fogo queima mesmo? Vamos lá, metodicamente, vamos lá. Agora é a sua vez. Põe fogo aí na mão e vê se é verdade. Estou querendo dizer com isso que a ciência, ela não é simplesmente uma sistematização, mas ela também se sujeita a testes, a avaliações, para comprovar se ela de fato tem algo a nos dizer, ou se ela é uma espécie de má literatura. Não, foi às vezes uma boa ideia, mas não tinha nada a ver. Tudo isso é algo que já surge lá com o nosso amigo Chico Tolstói, Francis Bacon, Shakespeare, os íntimos. Tá, isso aí é causa de teoria da conspiração. Não, Shakespeare é muito mais foda que o Francis Bacon. Apesar do Francis Bacon não ser, tem lá o lugarzinho dele no panteão da história. Então, opa, só uma licença. Obrigado. Ah, joia. Chegou meu café da manhã. Mas eu não vou atrapalhar a nossa aula com ele. Vou deixar ele ali esfriar. Então, ele vai dizer aqui, olha, que o termo indutivismo, ou concepção indutivista, está ligado a um fato que eu acabei de ilustrar aqui, que é o raciocínio não dedutivo, mas indutivo. O que é isso? Não é? Ou o raciocínio indutivo, ao contrário da dedução, não parte de uma premissa universal, como todos os gatos têm 5 patas. E aí chega, observa lá o caso específico, Bugs Pussy, olha, isso aí é um gato, né? Aí ele conclui, Bugs Pussy tem 5 patas. Se essas premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira, e isso é um mérito da dedução. Já o indutivismo, o raciocínio indutivo, faz o contrário. Ele parte dos casos singulares, querendo chegar numa afirmação universal. Ou seja, um isqueiro aceso queima a pele? Queimou. Será que não foi alguma outra coisa aqui que atrapalhou a experiência? Então vamos fazer de novo. Queimou de novo. Tá, agora na mão aí da Laura, chega aí, Laura, empresta sua mão. Queimou? Queimou. Mas sei lá, vai que a Laura e eu temos
sensibilidade aí especial à chama, então vamos chamar uma pessoa insensível, quem? Não vamos citar nomes, mas é ele mesmo. Pega lá ele, põe a mão dele aí, taca fogo. Queimou? Então a gente começa a desconfiar que a chama sempre vai queimar a pele, né? Uma vez que se aproxima e é dado tempo suficiente e tal, etc. Ou seja, queimou da primeira vez, queimou da segunda, queimou mais uma vez, mais outra, conclusão, sempre vai queimar. É assim que a gente faz uma experiência prática. Não é? Ninguém pensa realmente em afrontar esse tipo de coisa, né? Quer dizer, sei lá, né? Comi mandioca brava. Morri. Você foi lá, comeu mandioca brava. Morreu também. Daí outro morreu também. Quem que é doido de continuar comendo essa porra? Sendo que todo mundo que come esse trem morre. Bom, como é que descobriram? 6 dias cozinhando o negócio e já não matava mais? É porque o pessoal era temerário. Não era exatamente corajoso, né? Tipo assim, ó, vai lá comer, senão a gente vai fazer você engolir isso aqui por outro caminho, tá? Vai que é melhor. Então, bom, lá vou, né? Deus é que está mandando. O sacerdote tem sempre bons argumentos, né? Então, ó, Tupã mandou, come aí, ó. Se você morrer, você vai chegar no paraíso. Sabe aquele negócio dos homem-bomba, né? Tem 72 virgens te esperando, não basta uma, não basta... Poxa, é caro, mano, um casamento, imagina com 72 virgens que vão continuar virgens enquanto ele continua despedaçado, porque afinal de contas o paraíso é o lugar da eternidade, nada acontece, assim como no inferno, de modo que inferno, céu, é a mesma coisa, né? O tempo não passa. Então ele fica lá olhando as virgens sorrindo para ele, e são 72, eis aí, numerologia que a gente também não vai colocar em questão, né? Cada um com sua loucura. Beleza. Então, pessoal, uma vez que a gente já meteu a mão no fogo aí umas vezes, não muitas, a gente coloca, né, com certeza de que a próxima vez que eu meter a mão no fogo vai queimar. É óbvio. E, no entanto, não é óbvio. Como o Chalmers vai lá para frente a respeito das condições, né, de aquecimento por meio de chama, de fogo, isso é relativo, por exemplo, à pressão atmosférica, à altitude e tal. De tal modo que ele dá aí um exemplo de um pessoal que vai acampar lá no alto da montanha. Eu estou falando montanha, Minas Gerais não tem montanha, aqui é só morro. Montanha mesmo, esses caras vão lá no alto acampar, porque, né, não trabalhar é bom demais. Então o que você faz? Vai acampar lá no alto da montanha. Aí o pessoal tá lá, e aí, vamos fazer um chá? Em inglês toma chá, então vamos fazer um chá. Põe lá a água para ferver. A água entra em ebulição e etc. Então, quando eles vão ver, ela está fria. Não chegou realmente a esquentar. Como assim? Quer dizer, percebem que o que até então se passava por óbvio, né, se mostra agora um pouco mais complicado do que a gente pensava. Essa é uma boa dica para quem aí quiser ainda aproveitar os poucos anos de liberdade antes de cair no ringue do trabalho e, quem sabe, talvez dar um pulinho aqui nos Andes, vai acampar lá na Argentina, encontrar as múmias do pajé, que foram sacrificadas aí para qualquer coisa. Enfim.
a nossa questão, resumindo, é a seguinte: não basta que a gente tenha a informação sobre aquilo que nós chamamos ali de fato, que aconteceu, uma experiência, meti a mão no fogo, queimou e tal. Então, nós queremos algo mais, nós queremos aquilo que constitui, né, o discurso científico. São afirmações de caráter universal. A ciência não fala, né, da mão do Manuelzinho, nosso amigo e tal, que colocou lá no fogão e queimou a mão. Não, a ciência não fala deste corpo e este outro exercendo atração um sobre o outro e tal, como de fato acontece. Mas o que a ciência fala é o seguinte: os corpos, todos os corpos, não interessa se é caneta, se é isqueiro, se é teclado, se é celular, se é uma casa, se é uma estrela, um grão de areia, todos os corpos, uma vez que, né, constituído de matéria, tem massa, etc., né, e tem um outro corpo na proximidade, vai haver uma atração entre esses corpos. Um vai atrair o outro. Quem atrai mais? Bom, quem for mais maçudo. Mas, na verdade, a Terra atrai o Sol. Só que, diante do que o Sol atrai, é desprezível. Percebe? A ciência é constituída por afirmações que dizem respeito a uma totalidade de eventos e não aquele evento singular que aconteceu ali, aconteceu ontem. O Chalmers dizer, né, as afirmações de caráter empírico, ou seja, essas que nós fazemos acerca do que nós vivenciamos, são singulares, tais como essas aqui em cima. Por exemplo, o senhor Smith em inglês é Silva. O senhor Silva bateu em sua esposa. Ele chegou em casa, né, o Chalmers, e ouviu, né, vizinhança, uma gritaria, chegou lá na janela, viu lá o covardão do senhor Smith batendo na esposa dele. Eu, se fosse ele, já ligava lá para a polícia, ou então já mandava lá um tijolão na cabeça desse Smith aí, ó. Ou sequestrava a esposa dele, às vezes. Muito mais. A ciência, né, não fala do senhor Smith ou da esposa do senhor Smith. O que ela fala? Fala que animais, em geral, têm uma necessidade inerente de algum tipo de liberdade agressiva. Diz ele que isso é uma afirmação da psicologia, ou seja, percebam que o Chalmers está de sacanagem. Não é? Mas isso ilustra bem o que nós queremos aqui dizer. Está claro isso, pessoal? Conhecimento não é um saber de caráter singular. Tipo, eu sei que o senhor Smith bateu na esposa dele porque eu vi, mas isso não significa que eu conheci um fato, uma eventualidade na qual o senhor Smith bate na esposa dele, porque isso não faz sentido nenhum. Você pode dizer, eu conheço, né, algo da, digamos assim, psicologia dos animais brutos, e eles de algum modo expressam lá a sua, sei lá, a sua atração por outros corpos por meio de tapas, murros. Se a gente for ver, até tem toda uma categoria de filmes proibidos para menores de 18 anos que é tipo isso aí mesmo. As pessoas desenvolvem cada loucura, cada feição, né? E de repente alguém pode dizer, não, isso aí é só uma manifestação de prazer.
Olha, fale por você, porque eu não conheço isso não. Talvez eu não seja dessa espécie de animais ainda, do gênero, eventualmente, participe. Enfim, ele daria uns outros exemplos e tal, etc. Né? O que interessa é o seguinte, é aquela nossa questão. O Bacon, lá, o Francis Bacon, Shakespeare, para ouvir, disse que a ciência é empírica, né? Ela é baseada em fatos, em dados extraídos por meio dos sentidos, aquela coisa. Claro, o cientista ele não pode ser daltônico, como Dalton, um dos maiores cientistas da história, era. Foi exatamente Dalton quem descobriu essa deficiência da retina que faz com que o daltônico confunda certas coisas. Bom, diz lá o nosso amigo indutivista, o cientista tem que saber enxergar a coisa tal como a coisa é. Isso aí é uma afirmação ousada, né? Mas vamos supor que não há problema, por enquanto, nisso aí. Ele diz que a ciência se fundamenta na experiência sensível, ou seja, afirmações singulares. Eu vi, né, o senhor Smith bater na esposa. No dia seguinte eu vi lá o senhor fulano bater na esposa dele. Depois eu vi o senhor Smith batendo de novo na esposa e tal. E, enfim, né, o cara só tem afirmações soltas, singulares. E nossa questão é como chegar na afirmação universal, que afinal de contas constitui conhecimento. É isso a ciência. Como que faz? E é isso que, como eu já adiantei a novela, a indução faz. Você queimou sua mão na chama uma vez, depois uma segunda, depois uma terceira, já pensa, pô, que animal, eu já queimei minha mão antes e estou lá queimando a mão de novo. Quer dizer, você já está convencido, mas aí você viu que outras pessoas ainda não estavam e, né, todo mundo queimando lá a mão. Bom, uma vez que ali queimou, o outro queimou, eu queimei, logo, sempre vai queimar. Né? Então, o que nós temos? Um salto de afirmações que dizem respeito ao mundinho do aqui e agora, né? Para um tipo de afirmação que nós chamamos de universal, porque diz respeito a um tipo de evento, tal como a relação entre fogo e pele, que não só está acontecendo agora, mas diz respeito a esse tipo de evento, a todas as ocorrências passadas, de gente que já morreu, todas as futuras, de gente que talvez nem venha a existir. E sempre que houver tecido, como uma pele, uma chama, em contato um com o outro. Isso vai acontecer, não importa se o universo deixar de existir. Percebe? A afirmação científica, a afirmação universal, ela fala de um número infinito de casos. Quando ela, né, como que a gente chegou nela? A partir de um número finito. Será que foi assim que o Newton fez, quando ele falou que todos os corpos, né, exercem atração uns sobre os outros? Ele foi lá na praia, ao invés de pegar lá uma razão, ficou lá vendo se o grãozinho de areia atraía o outro, depois se a caneta atraía a areia, se, sei lá, a roupa. Aliás, é engraçado que a astrologia, tem uns astrólogos aí que dizem que a astrologia é ciência e oferecem como, digamos assim, argumento a favor de sua cientificidade, né, de sua legitimidade e tal, o fato de que quando o indivíduo nasce, ele está sujeito à atração, né, dos astros a partir de determinado ponto do céu que eles estão. E é por isso que um pisciano é parecido com outro pisciano, e virginiano é sempre aquilo mesmo, virginiano e tal, e tudo, e, né? O problema
Na verdade, isso não é falso. O problema é o seguinte, que o obstetra está exercendo digamos assim, poder de atração gravitacional muito mais relevante do que Júpiter, do que Marte, do que a Lua, do que não sei o que, sobre o bebezinho. Então, como é que coloca o obstetra lá no meio do alinhamento dos astros na hora de fazer o horóscopo? Não coloca. Nice try, mas a astrologia não é ciência. Isso é um problema? Bom, a literatura, a ficção também não é ciência, mas é uma boa literatura. Já a astrologia não é uma boa literatura. Quer constatar? Pega aí o jornal de hoje, olha lá o Zodíaco. Depois você pega outro jornal do mesmo dia, de hoje também. Abre lá. Aí compara o que está sendo falado em um e no outro. Vocês vão perceber duas coisas. Primeiro, só generalidades. De tal modo que se você lê, né, não aquilo que diz respeito ao seu signo, mas o do outro lado, sei lá quem, eventualmente vai dizer respeito a você igualmente. E depois, essas generalidades tanto podem se verificar como não. Né? Olha, atenção, com não sei o quê, hoje pode acontecer. Pode acontecer. O terreno do possível é o terreno do pode ou não pode. É possível ou não é. É sim e não. Ambos são possíveis. Então, as possibilidades se anulam. Não interessa o que é possível. O que interessa é o provável. O que é o provável? A ciência está apontando o que é provável. O que é provável é que você pegando um papel, torna-sol, e mergulhando lá na Coca-Cola, na limonada, ele vai ficar vermelho. Isso é provável. É provável que Júpiter, dada, né, o poder de atração que Júpiter, né, exerce sobre quaisquer outros corpos, inclusive o Sol. Se você manda lá uma sonda investigar, né, o que está debaixo daquelas nuvens da atmosfera lá de Júpiter, essa sonda ela vai ser esmigalhada, né, pela gravidade de Júpiter. Aqui na Terra nós temos um planetinha, né, bastante generoso a respeito disso, e é por isso que nós temos a altura que temos, e é por isso que nosso sistema circulatório funciona como ele funciona, e tem todos esses bichos, e é por isso que os pássaros voam, não é porque, apesar da gravidade, mas é graças a ela. Se não houvesse essa gravidade, houvesse outra, haveria vida? Eu acho que não. Bom, talvez. Bactéria, talvez. Não muito mais. Se fosse uma gravidade, um planeta maior, né? E se fosse Mercúrio, Plutão, bom, aí eu acho que não vai ter também. Bom, não é uma só. O negócio aqui é o seguinte. O nosso problema. Como é que essas afirmações de caráter geral, irrestrito, infinito, né, dizem respeito a todos os corpos? Foi o Newton que falou. Né? Como que isso se justifica? Simplesmente sobre algumas observações que eventualmente o Newton fez e tal. Sendo que essas observações são poucas, não importa quantas. O sujeito fez 1 milhão de observações. Em 1 milhão, ele comprovou que um corpo atraía o outro. Só que ele não fez a 1.000.000ª observação, que eventualmente poderia negar tudo que até então ele observou. E o fato é o seguinte, a afirmação geral diz respeito a um número infinito. Então, o que é 1 milhão diante de um número infinito? Porra nenhuma. Né? É isso que é ciência? Do que nós estamos falando aqui, então, no final das contas? Como a Ana Luísa está dizendo aí. Se isso é ciência, que é a diferença disso para religião? Bom, tudo bem, a religião fica martelando as mesmas coisas na sua cabeça e tal, né? A ciência pelo menos diz, queimou a mão do fulano, queimou a do ciclano, queimou a sua uma segunda vez, uma terceira vez, então ainda há uma variedadezinha, né? Mas no final das contas
chega no mesmo lugar, numa afirmação da qual acredita-se, ainda hoje, que você atinge um caráter de verdade absoluta. Você não tem questionamento. Quando, na verdade, ciência é o lugar do questionamento. Né? Isso aí é crença. O cara viu 1 milhão de, sei lá, cisnes. Todos eram brancos. Ele vem dizer, todo cisne é branco. Aí ele vê mais um cisne, só que não era branco. E cá entre nós. Ele vai dizer, minha pesquisa foi por água abaixo, minha investigação, minha afirmação, todo cisne é branco. Dançou? Em teoria, sim. Mas, na prática, o que o cara vai dizer? Isso aí não é um cisne. Isso aí, né? Isso é cisne cor-de-rosa. Isso é um Disney. É coisa da Disneylandia. Isso aí é coisa... os chineses ficam colorindo os bichos, né? Então, às vezes, tatuaram um cisne. Isso aí é outra coisa. Isso não é um cisne. É engraçado, porque o que ele queria era saber o que é um cisne. Ele saiu observando cisnes. Observou que todos eles tinham uma qualidade característica, que era o fato de serem brancos. Agora que ele viu um cisne que não era branco, ele está dizendo que não pode ser um cisne, porque todo cisne é branco. Uai, mas peraí, você está querendo saber o que, afinal de contas? Você queria saber o que é um cisne e agora está dizendo aí o que é um cisne, depois que viu um que colocava em xeque as qualidades que até então você saiu coletando, né? Prática da ciência, por vezes, há que compreender, né? Tem alguém pagando. Você vai virar lá para o seu mecenas e dizer, olha, deu tudo errado. Aí ele, deu tudo errado, que pena, né? Não, ele vai fazer de você, não exatamente um cisne, mas talvez um frango assado no peru. Vai dar um jeito. Primeiro, cortar a verba. E nenhum cientista está querendo se ver esse cientista catando latinha na rua, sei lá, para sobreviver. Já que ele não sabe fazer mais merda nenhuma além de ciência. E é isso que ele chamava de ciência. Bom, mas tem um outro probleminha. Quer dizer, então, que ele saiu querendo saber o que era um cisne. E ele saiu observando os cisnes e vendo que todos eram brancos. E como a Ana Luísa já percebeu ali, a questão é a seguinte, quando ele está diante de um cisne, como que ele sabe que aquilo ali é um cisne? Se é justamente o que ele quer saber. Ele quer saber o que é um cisne e se aquilo for um pato. E o que é um pato? Cisne é uma ave de pena branca, bom marreco também, né? Então, e aí? O que distingue marreco, cisne? O que você quer saber, afinal de contas, ao se lançar a observação da realidade? O que você vai observar? Eu vou observar cisnes. Para quê? Para saber o que é o cisne. Então você não sabe o que é um cisne. Como é que você vai sair observando cisnes se você não sabe o que é isso? Aliás, de onde você tirou que isso existe? Não é mesmo? Percebem que, bom, a gente está aqui colocando uns probleminhas que o Chalmers depois vai, nem todos eles ele vai apontar, mas enfim, é o que o Chalmers vai fazer. Esse texto aqui, ele nos explica qual foi a primeira e ainda dominante noção do que é isso, ciência. É aquilo que a gente vê em propaganda de televisão, né? O carinha lá de sei lá, tá com... chama aquelas coisas... Né? Aquela saia, né? Que não é um macacão, enfim. Ele está vestido de cientista, né? Aí ele é um cientista e ele está dizendo lá, olha, sabão Omo deixa seus dentes mais brancos. Se é o cientista que está falando, é porque é verdade, né? Aí o outro fala lá, o dente frio, a pasta tem um Colinos, Colgate, não sei, mas que lava a sua roupa mais
branca. Aí lá vai você comprar todo o negócio, jogar na sua roupa, porque o cientista falou. O cientista virou pajé agora, que falou, está falando. Não é isso que é ciência. No entanto, as pessoas acreditam mais ou menos que é por aí, né? A ciência observa o mundo, faz ali uma sistematização, chega em afirmações de caráter universal e de verdade inquestionável. Não é bem assim não, gente. Percebam que filosofia é foda, né? A gente chega lá pro cientista. Aliás, experimentem fazer isso. Vira aí pro cientista. Qual cientista? Qualquer um. Vira para um professor de química. Pergunta para ele, o que é ciência? Ele provavelmente vai dizer, ciência é isso que eu faço. Ele faz química, ele não faz, sei lá, geologia, ou psicologia, qualquer outra área, biologia. E aí a nossa questão é, de fato, o cientista vai ter que observar a coisa de um ângulo filosófico, se ele quiser responder isso. E antes que ele responda, a gente vai perguntar, bom, então beleza, nos diz aí, o que química, o que geologia, o que a psicologia, o que sei lá, biblioteconomia, ciência, não sei, o que a matemática, há quem diga que não é ciência, mas vamos supor que seja. O que essas coisas tão distintas umas das outras têm em comum, de tal modo que nós chamamos todas elas de ciência? Se você pegar a psicologia e a química, não tem, aparentemente, nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem que ter alguma coisa a ver, porque senão uma é ciência, mas a outra não deve ser. Eventualmente não é mesmo. Né? Eu não sou filósofo da ciência, bem da verdade, se eu for falar aqui o que é ciência, eu vou deixar para o final. Tá? Aí vocês vão perceber porque, na verdade, a questão, o que é ciência, não é uma questão que os cientistas mesmos estão muito preocupados. Eles estão muito mais preocupados em fazer ciência do que fazer filosofia da ciência. Bem como os artistas. Né? Artistas, você quer saber o que é arte? Não pergunte ao artista, porque é o mais ignorante a respeito do assunto que pode haver. Pergunta ao filósofo. Perguntem a mim. Depois eu falo disso. Ou não. A gente não mudar de assunto no meio da conversa. Enfim, pessoal. Estão percebendo que o nosso assunto aqui justifica esse título que o Chalmers deu. O livro dele, que afinal de contas é isso que a gente chama de ciência. Nesse balaio tem química, biologia, tem psicologia, tem matemática, tem linguística, acho que assim, paleoantropologia, pronto. São coisas tão distintas e, no entanto, todas elas são ciência. E filosofia? Não. Filosofia não é ciência. Metafísica não é ciência. Ética não é ciência. Epistemologia é filosofia, não é ciência. Então tem alguma coisa aí que aproxima química e paleoantropologia. E, ao mesmo tempo, afastam a metafísica, a ética, a filosofia em geral. O que é isso? O que nós, afinal de contas, estamos perguntando? Da essência. Lembra, né? A essência que está lá afirmando que há cientificidade na química, e não sei mais aonde, e não na filosofia, ou na literatura, ou na astrologia. E olha, astrologia não tem nada a ver com filosofia, nem literatura, façam favor. Mas, o que pode ser essa essência? Bom, o Francis Bacon acreditou que era o fato de que toda a ciência partia de observação da realidade, por meio dos sentidos, e de um salto, que nós chamamos de indução,
dessas afirmações que ele saiu coletando. Ó, vi hoje um cisne, ele era branco. Fui no zoológico, tinha outro cisne, ele também era branco. Fui na Disneylândia, tinha mais um cisne branco. E fui na China, tinha um cisne rosa, mas como os cisnes não são rosas, talvez essa seja uma nova espécie, vamos chamar isso de Disney, em homenagem àquele nazista que falava de patos e ratos falantes. Se alguém aí é fã do Walt Disney, lamento. Né? Pode tratar de deixar de ser, até porque não está aí para nos educar em nada que presta. Mas depois falando disso, né? Quando a gente for falar de arte, de educação, o que é educação? Pergunta para pedagogo. Não pergunta. Deixa eu falar. Então vamos lá. Então, colocou aquela questão para nós. Como chegar na tal afirmação por meio da indução? Daí ele chama isso de indutivismo. Indutivismo deve seguir essas 3 regrinhas que ele enumerou aqui. Isso é um ponto importante do texto. Vamos chamar isso aqui de método científico indutivista. Primeira regra, são só 3, muito simples. E é genial. E sabe o que é mais louco? É que funciona. Mas depois nós falamos disso. Primeira regra, o número de observações que o cara vai fazer tem que ser um grande número. Não basta você queimar 2 vezes a mão na chama. Você tem que ver se a mão da Ana, da Laura, do Samuel e etc. queima também, porque né, vai que é só a sua. Se for só a sua, você não está chegando a lugar nenhum. Então você tem que ter muitas experiências e, como diz aí o ponto 2, uma variedade grande de condições. Então vamos lá, não vamos queimar apenas a pele da mão e nem usar somente o isqueiro. Vamos também experimentar fósforo nas nádegas de alguém. Nada disso tá, não. Vamos ver se a pele aqui é sensível à chama. É sensível. Então percebe? Nós estamos outras, digamos assim, outros tecidos cutâneos e etc., outras formas de se produzir chama, fogo, né? Que tal um lança-chamas? É uma experiência válida. Terceira regra, se você chegar em uma experiência em que o fato, os dados, contradizem o que até então você tinha, diga adeus a sua conclusão. Você viu o cisne e ele não era branco, ele era cor-de-rosa. Então, você não pode afirmar que todo cisne é branco, porque acabou de descobrir que nem todo cisne é branco. Mas é exceção que confirma a regra. Mas como é que você sabe? Né? Vai que você não viu, né, um número suficientemente grande de cisnes para saber se a maioria é branca, é a regra, e a exceção é o cisne rosa, ou o contrário. O fato é o seguinte, que você já não pode dizer mais que todo cisne é branco. O que o cientista, na verdade, vai dizer? Isso aí não é um cisne. Né? Desqualifica. Vamos, né? Põe debaixo do tapete, esconde isso aí, mata isso aí, para ninguém avacalhar. Né? Bem-vindos à prática de uma ciência, né, que quem financia escolhe a música, né, como tudo mais. É a sociabilidade, né, do poder é querer. Onde o poder está, faça-se a luz, de acordo com o seu querer. Bom, mas enfim, voltando aqui ao que era a filosofia da ciência do Bacon, esse é o método. Né? Não basta ver apenas 2 bombas atômicas caindo sobre civis para dizer que bombas atômicas matam um número massivo de indivíduos, uma população inteira de uma cidade. O que é preciso fazer? Jogar muitas bombas atômicas. Puxa,
que razoável, só que não. Ou seja, já estou metendo o pé na janta, né? O que é um número grande de experiências? Parece que 2 bombas atômicas já foi um número muito grande. Na verdade, uma já seria, né? Não bastou jogar lá no atol de Bikini e ver aquela destruição toda para saber que é óbvio que ia matar aquele povo. Bom, na verdade, os Estados Unidos experimentou, foi no Japão e depois no atol, né? Quando já não tinha ninguém. Vamos primeiro jogar em gente. Ah, que legal. Morre, né? Tá. Então, o que é isso? Um número grande que possa permitir a generalização, o salto, né? Olha, eu já vi um número suficiente. Agora eu posso afirmar que é sempre assim que acontece. O caso da bomba atômica mostra que esse número grande é relativo ao objeto, né? Você pode pensar que uma chama em contato com a pele 5 vezes, 10 vezes, 15, ainda é pouco. Afinal, os indivíduos são muito distintos. Então, vamos pensar outro exemplo. Um metal, quando aquecido, expande, né? Você não vai fazer simplesmente uma barra de ferro, coloca fogo lá, viu, expandiu. Vamos fazer de novo, expandiu. Vamos fazer quantas vezes? Vamos fazer ali muitas vezes. Mas também não só uma barra de ferro. Experimenta, sei lá, o anel do casamento, né? Afinal, isso ali tem que servir para alguma coisa. Então, mete fogo na aliança, vê se expande. Expandiu, interessante. Agora, no alargador, o pessoal põe aí na orelha. Põe lá. Expandiu a orelha, olha aí que ótimo. E não é por outro motivo que quando você pega um trem, todo mundo já pegou um trem. Não já? Óbvio. Então, todo mundo percebe que o trem, né, ele dá ele saltita igual um cavalinho, faz um tocotó em cima dos trilhos. E isso porque os trilhos, todo mundo que tentou suicidar uma vez, se amarrando nos trilhos, entrando na frente do trem, percebeu que, né, e nada como uma descoberta dessas para salvar uma vida, né? Chega lá, vê que os trilhos são seccionados, eles não são um trilho único, colado, né? Uma linha só, né? Alguém me chamou no chat, mas então, por que o trilho é seccionado? Porque ele está sob a ação do Sol ao longo do dia, do atrito das rodas da locomotiva, dos vagões, e, portanto, ele aquece. E se ele não tiver aquele espaço para o ferro, né, expandir, vai empenar, o trem vai descarrilhar, a montanha que tiraram para mandar para a China e que estava no vagão vai cair toda ali no rio. Então, vai ser um tremendo prejuízo, não é mesmo? Nesse caso, talvez menos para os africanos, que é para onde, no final, a montanha chega, né? Isso que nós temos aí, por exemplo, em Congonhas, que é uma pirâmide invertida, né? Aonde que aquilo vai parar? Na Ásia, nos Estados Unidos? No começo, sim. E depois? Na Nigéria, no Congo. Esse não é o nosso assunto agora. O fato é o seguinte, é preciso muitas observações, muitos tipos distintos de metal aquecidos, digamos assim, temperaturas diferentes por períodos também diferentes, eventualmente intermitente, eventualmente um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois para observar se, no final das contas, é verdade que o calor expande o metal. E aí é o tal negócio. Não expandiu? Tacou fogo no negócio, não expandiu? Então, é porque não é verdade
que o metal aquecido sempre irá se expandir. Ou, se o cientista for mais esperto, não é verdade que isso aí é metal. Isso aí é outra coisa, não é metal. Ou, isso aí não é fogo, isso aí é um plasma de outra natureza, sobre a qual eu confesso não consegui conceber no momento. Mas... Por exemplo, o Sol. O Sol não é fogo. Não? Aquelas labaredas, aquilo não é fogo. Aquilo não é fogo? Não, aquilo não é fogo. Aquilo é gás, é plasma, sei lá. É um negócio que já não é bem um gás, né? Mas também não é nem sólido, nem é líquido, por isso que falam plasma. E esquenta ligeiramente mais que o fogo. Onde que tem fogo? Onde tem oxigênio. Portanto, no planeta Terra. Fora do planeta Terra, eu desconheço onde haja oxigênio e, portanto, fogo. Estamos combinados? Ótimo, pessoal. Ainda bem que vocês compreendem, né? O que nós estamos falando e aonde nós vamos chegar com isso. Onde que nós vamos chegar com isso? Que tudo aquilo que vocês e eu e um monte de gente acreditava ser ciência não é nenhuma. Meu microfone às vezes corta o meu som, mas às vezes é só um efeito retórico mesmo. Quando eu digo que aquilo que a gente achava que era ciência não é nenhuma, é um efeito retórico. É bonito, né? Porque decora o discurso. E não precisa ser grosseiro. Ah, que rapaz. Ardiloso. Não sou não. Eu não sou nem rapaz, mas eu já fiquei velho. Vamos lá, né, gente? É isso ali que ele trata de nos explicar. Essas 3 regrinhas. Que permitem com que, na hora da gente generalizar, a gente não esteja, no final das contas, produzindo má literatura e não ciência. Eu já coloquei aqui os probleminha, né, para esse tipo de coisa, de modo que essas condições que ele diz ali serem essenciais para garantir a cientificidade do nosso procedimento, eventualmente não garantem nenhuma. Afinal de contas, garantia, quer que seja. Existe isso, garantia de qualquer coisa? Sorry about it. Nem no mercado, onde a garantia, de fato, possui lá alguma, digamos assim, realidade, né? A garantia nada mais é que uma categoria mercadológica, não há garantia de nada em coisa nenhuma. E não será um método científico, seja de quem for, que irá garantir que nós estamos realmente fazendo ciência ou fazendo uma literatura. Então, como eu havia dito, não há um método, não há um mapa que vai te ensinar por onde ir para conhecer a coisa. Esse método, esse mapa, você só pode ter na medida em que você conhece a coisa. Não é? Percebem? Não existe manual de instruções para coisa nenhuma, não existe garantia de coisa nenhuma. Nós estamos no mundo material único que existe, um único que permite toda essa experiência, todas essas cores, sabores, alegrias, dores, enfim, tudo. Tudo que existe. O que existe? O agora? Bom, e o que é o agora? Seja lá o que fosse, já não é mais. E o futuro? O futuro ainda não é. Então, que negócio é esse de perguntar por, né, certezas, garantias, verdades absolutas? Também da verdade absolutas
Existem, e são as mais banais. Vou afirmar aqui duas. A primeira, a verdade absoluta. Existe. Tenta negar isso e você vai reafirmar. Aí depois a gente brinca disso. Eu vou falar uma outra que tem um pé mais no chão mesmo. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quer fazer experiência aí, ó, fica à vontade. Tá? Ouse relativizar esse tipo de, não é física quântica, não sei o que e tal. Meu amigo, que mané física quântica? Porque a matéria, o átomo é feito de nada. Não, meu amigo. Para de viajar. Física quântica não é para astrólogo ficar brincando de ciência, como acontece hoje. Pessoal, nosso tempo está acabando e nós chegamos na primeira parte do programa de ciência, que o nosso amigo Chalmers chama de indutivismo. É aquela que nos leva das observações ao conhecimento universal. Ainda há uma segunda parte, é o que nós vamos falar na aula que vem, que mas na verdade já falamos um pouco disso. O que fazer desse conhecimento? Bom, entre outras coisas, seccionar o trilho do trem, se você não quiser colocar tudo a perder. Né? Para que tudo isso aqui? Isso aqui não é para a gente se divertir, até porque é um pouco chato. Né? Tudo isso aqui é para que a gente possa continuar traficando a montanha dos chineses, de modo que acabe na praia do Congo, da Nigéria. Não sei se tem praia, deve ter. Gente, quaisquer dúvidas, recomendo dar uma olhadinha nesse texto. Ele não é um texto grande, ele não é um texto difícil, ele é um texto divertido. E estarei aqui à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem. Né? Vocês já sabem disso. Nossa aula vai estar no YouTube, Streams e ali em arquivos. Chegou a hora de nós resolvermos outros problemas menos filosóficos e mais imediatos, de modo que me despeço de vocês, agradeço a atenção, o carinho, né, a companhia, as nossas agradabilíssimas conversas, sempre muito instrutivas e divertidas, deliciosas. Faltou uma cervejinha, mas bom, sextou, não sextou? A gente vai resolver isso. Muito obrigado, pessoal. Estamos então terminando nossa gravação.